Vídeo 4. Vamos falar sobre regulação. Para falar de regulação, tem alguns pressupostos que são importantes aqui. O primeiro pressuposto importante é que as emoções são aprendidas pela convivência, gente. Por observação, por microexpressões que a gente percebe no outro, por contato ocular, por utilização da voz, mais prosódica ou não prosódica. A gente desde pequenininho aprende com os nossos familiares em volta. O que é triste, o que é feliz. Eu tô com um netinho que vai fazer 1 ano que tá uma comédia. Minha nora mandou um vídeo dele, acho que eu vou pôr o vídeo dele aqui para vocês verem. E ele começou a imitar as emoções. Então, por exemplo, ela fala raiva, ele faz Ela fala engraçado, ele ha. Então, gente, imagina só, a gente faz isso desde sempre. O que significa? Significa que se você quer se regular emocionalmente, você precisa prestar atenção quem permeia a sua convivência. São pessoas que são mais reguladas, são felizes, estão ok consigo mesma, ou são pessoas que estão desreguladas, agitadas, irritadas? Porque isso pega. Eu brinco que, olha, as emoções elas são contagiosas e às vezes um sistema desregulado, se ele estiver muito potencializado, ele pode desregular um sistema regulado e vice-versa. Um forte sistema regulado também pode recrutar um sistema desregulado a vir se regular. O fato é que assim, a gente precisa prestar atenção quem anda com a gente, porque vai afetar as nossas emoções. E a gente também precisa saber que não dá para fingir emoção, né? Esse é outro pressuposto. As emoções, elas acontecem de uma forma espontânea. E a gente não tem como fingir que está feliz ou fingir que está triste e sustentar essa emoção sem alterar, principalmente as nossas expressões faciais. Isso é impossível. Então vale a pena a gente ser mais autêntico, mais sincero com aquilo que a gente está sentindo. Mais um pressuposto tem a ver com a gente sempre ter uma emoção basal. O que eu quero dizer com isso? É uma emoção que permeia com mais facilidade a gente. E essas emoções basais, normalmente elas são aqueles caminhos conhecidos, que a gente também muitas vezes aprendeu com a família de origem, com as pessoas que a gente mais conviveu, imitou e tudo mais. Mas elas mudam. Então, por exemplo, teve uma época da vida que eu percebi que, nossa, a tristeza estava muito presente. Eu olhava em volta e eu tinha um exemplo próximo de gente muito triste em volta. E essa tristeza era quase que um vício, né? Depois, eu percebi uma fase onde a emoção basal foi a raiva. Já passei pelo medo. Então, todos nós passamos por várias mudanças de emoções basal. A questão está em saber qual é a emoção que está mais nos atravessando. E só dá para fazer isso observando a nós mesmos e também observando quem nos afeta. Isso é primordial para daqui a pouco você aprender como se regular, como sair dessa base quando ela não é legal e ir para uma base bacana de alegria, de afeto, de segurança, de confiança. Elas são muito úteis. Para desenvolver as emoções, a gente pode fazer isso, obviamente, meditando, trabalhando nosso autoconhecimento, buscando ferramentas para nos autorregular, mas a forma mais poderosa de desenvolver novas emoções é convivendo com pessoas que têm a emoção que a gente quer. Isso mesmo. Quer ser mais feliz? Anda com gente mais feliz. Quer ser mais ativo, mais proativo, ter um pouco mais de raiva, se você é muito tranquilo e precisa um pouco de raiva para se mover na vida, anda com alguém que é mais forte, né? Que tem um sistema nervoso mais ativo, produtivo, não inconsequente. Outro pressuposto importante é o bem-estar está relacionado com o meu sistema nervoso ser capaz de pendular entre esse prazer e o desprazer que a gente falou. Um sistema nervoso que também só fica na alegria, na felicidade, no prazer e não sai desse lugar, não é um sistema nervoso regulado. O sistema nervoso saudável, ele pendula de acordo com a realidade, ele volta para um estado presente dentro do nosso estado de self
do momento, de mim comigo mesmo, com mais agilidade, com mais facilidade, mais fácil de regular. Outra coisa mais importante para falar de regulação é que é mais fácil se regular com o outro do que sozinho. Através dos vínculos, a gente acelera a nossa regulação. Você já percebeu que às vezes você está triste, você tenta fazer coisas para ficar feliz. Sozinho você até consegue um pouco, mas se tem alguém que demonstra que se importa com você, que quer estar com você, não para ficar passando a mão na sua cabeça, né, coitadinho de você, não, mas que gosta e que te respeita, inclusive respeita o momento que você está passando, essa proximidade já traz um vínculo que acelera a regulação. Isso é muito legal. Tem dois mecanismos que a gente pode usar para olhar para tudo isso e que são muito relevantes para a gente considerar quando a gente fala de regulação, que são os mecanismos de evitação, que é aquele mecanismo que a gente passa no momento ali da emoção, achando que a gente não vai dar conta, que a gente não está compreendendo e que a gente então se desliga, né, ou evita entrar em contato para não se desligar. Esse mecanismo de evitação nas emoções também ele é muito comum, a gente precisa cuidar. E olhando para esse mecanismo de evitação, olhar também para como a gente se vê durante ele. Porque se a gente acha que ele traz uns ganhos maravilhosos, e sim, talvez por um momento, né, no meio de uma reunião, você não pode entrar ali num colapso, óbvio, mas cuidado para que isso não seja repetitivo e que você não viva em Nárnia ao invés de viver aqui lidando com o que precisa ser vivido e real. Vamos seguir então falando das nossas formas de evitar, né, essa experiência das emoções. Porque se a gente não olhar para essas formas, a gente acaba rompendo os nossos limites. E romper os nossos limites é uma coisa que está por trás desses mecanismos evitativos. Os limites claros, eles ajudam muito a gente a suportar as demandas necessárias para se regular. Os limites claros, eles suportam, né, a gente nas emoções mais reguladas. Então, a falta de limites, a ausência de limites, um limite muito elástico pode prejudicar a nossa regulação. Outra coisa importante é a gente pensar que é importante ser eficaz em proteger o nosso espaço pessoal e gerenciar essas emoções de uma forma assertiva. A gente não pode deixar os nossos limites ser rompidos por medo da solidão, por exemplo. Isso é perigosíssimo, mas eu sei que muita gente acaba passando por isso. Por fim, também vale a gente falar sobre, para restaurar esses limites, tem muitos recursos. A gente vai falar de alguns deles daqui a pouco. Mas limites, recursos simples, como você lembrar que você tem bordas, que você tem... Toca a sua pele, toca seu entorno e lembra que aonde você termina, o outro começa. Você não é uma coisa com o outro, né? Esses limites te lembram que dá para você se preservar. Outra coisa importante também é manter seus músculos ativos, né? Os seus ombros ativos, seu trapézio, seu grande dorsal ativo, com o seu bíceps, sua panturrilha. Tudo isso também te conecta com um lugar mais regulado para lidar com a emoção. Outra coisa interessante é treinar o não e o sim. Porque muitas vezes a gente fala não querendo falar sim querendo falar não. Então, quero te convidar a ficar mais consciente. Você é do tipo não automático ou sim automático? Alguém te pede alguma coisa, você nem pensa, já fala não. E aí perde oportunidades. Ou você fala sim e se vê sobrecarregado. Observa isso porque essas pequenas coisinhas podem afetar a sua regulação. A regulação, gente, nada mais é do que as emoções, né, que são construídas por sensações e estão... A regulação. A regulação. Vamos falar de regulação. As emoções, elas são construídas por sensações. Então, as intervenções para manejá-las precisam ser por essa via, né? É necessário que a gente se conecte com as sensações novas para a gente sentir as novas emoções. Cada emoção costuma ter um padrão bem definido,
um padrão de sensação, mas ele pode ser diferente para cada pessoa. E se você quer se regular, não só sozinho, mas também junto com todo mundo, pensa só, nós estamos só falando de pressuposto das emoções conectadas com a regulação. A gente pode pensar que às vezes a gente está junto, né? Junto com o nosso time, junto com a nossa família, junto com pessoas que importam, e às vezes a gente precisa fazer isso juntos. Tem 2 dicas importantes aqui para isso, se for seu caso. O primeiro é trocar grandes provas longas por provas curtas. O que eu quero dizer? As pessoas com quem você se relaciona, que estão com você nessa dinâmica da vida e passando por essas questões de emoções, limites e tudo mais, muitas vezes se cansam se o objetivo de vocês estiver muito longe. Então, às vezes, diminuir isso, fatiar isso em alguns pedaços pode te ajudar a fazer seu time com você, sua família com você, as pessoas que importam com você. Outra coisa importante é abrir espaços para diálogos, rodas de diálogos, pausas, olho no olho, abertura para falar sobre seus sentimentos, sobre pertencimento, sobre equilíbrio. Tudo isso é importante. E para fechar isso aqui, alinhamento de expectativas, né, gente? Teve uma época na vida que eu era chamada Alessandra e meu sobrenome era alinhamento de expectativas. Porque, de verdade, eu comecei a exercitar esse negócio de quando alguém me pedia alguma coisa, eu fazia pelo menos umas 3 perguntas para ver se era isso mesmo. Porque quando a gente não deixa as expectativas claras, o que acontece? O outro não faz, e aí a gente acaba porque ele não fez o que a gente nem falou. E aí? Como que a gente lida com isso? E a mesma coisa o contrário, né? A gente dizer para o outro o que a gente espera de forma clara possível de se fazer. Gente, falar de emoções é muito legal e eu sou aqui mais ou menos como o Joe Cabot, que fala que emoções são mais ou menos como o mar. Não podemos parar as ondas, mas nós podemos aprender a surfar. Então, nos próximos módulos, aproveite para que cada um seja uma nova estratégia para que você possa surfar essa onda das emoções de uma maneira bem legal e saia daqui bem produtivo. Até já!